Alguns dias atrás eu preguei aqui e falei a respeito dos pássaros que foram feitos para louvar o Senhor e fazem isso bem cedo na manhã. E estava meditando sobre o louvor, e uma das coisas que eu menos faço é pregar a respeito de louvor e adoração. Talvez quem olhe para mim, olhe para minha família, quem olhe para nós, pense que seria uma das coisas mais naturais pregar a respeito de louvor e adoração, mas realmente uma das coisas que eu menos faço, falar sobre louvor e adoração. Prego muito mais sobre outros temas do que sobre louvor e adoração. Mas eu estava refletindo nessa realidade, né, que a Bíblia diz que toda a criação, tudo foi feito para o louvor da glória de Deus. E eu tomo como exemplo os pássaros que fazem isso diariamente. Estão diariamente louvando ao Senhor. E comparando com o que a Bíblia diz, eu fiquei pensando a respeito de razões para louvar a Deus, de razões para cantar ao Senhor, mas não apenas louvar, mas especificamente cantar ao Senhor. Os pássaros cantam e louvam ao Senhor porque eles foram feitos para isso. E há um texto no Salmo 137 que fala dos cativos da Babilônia, e esse texto fala assim, que os moradores de Babilônia pediram ao povo de Israel, aos cativos da Babilônia, que cantassem, que entoassem uma daquelas canções de Sião para eles. Mas eles questionaram o seguinte: como poderemos cantar o canto do Senhor em terra estranha? E aí eu, pensando em tudo isso, me veio esse tema de razões para cantar ao Senhor. Muitas vezes nós achamos razões para não cantar, não é? Qual a primeira razão que a gente acha para não cantar? A primeira razão que a gente acha para não cantar é uma razão muito natural e muito lógica. Eu não canto bem. Então, se eu não canto bem, por que eu vou cantar? Então, essa é uma primeira razão que a gente alega, e é a razão mais natural. As nossas limitações naturais. Quando Moisés foi chamado, ele também alegou as suas limitações naturais. Ele alegou: eu sou pesado de língua. Quando Jeremias foi chamado, ele também alegou as suas limitações naturais. Eu não passo de uma criança. Quando Isaías foi chamado, também alegou as suas limitações naturais. Olha, eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de boca impura. Também alegou as suas limitações. E quando nós falamos sobre cantar ao Senhor, nós também alegamos as nossas limitações. Eu não canto bem, minha voz não é boa. Se eu cantar aqui, todo mundo vai sair correndo. Enfim, nós alegamos várias coisas. Mas nós esquecemos o fato de que a Bíblia tem isso como mandamento: cantai ao Senhor, por diversas vezes. A Bíblia traz isso tantas vezes, que nós poderíamos criar verdadeiramente uma doutrina a respeito disso. Porque para se criar uma doutrina bíblica tem que se ter muitos textos. E nós temos diversos textos na Bíblia que dizem e tornam isso como um mandamento: cantai ao Senhor. E ainda há outros que dizem: cantai ao Senhor um cântico novo. Então isso é um mandamento para a nossa vida. Isso é um mandamento para a nossa vida. Cantar significa muitas coisas, muitas coisas. Muitos poetas, muitas pessoas no mundo já tentaram definir o que é cantar. Mas a verdade é que cantar ao Senhor tem um propósito muito específico. Cantar ao Senhor não somente traz glória e honra ao nome de Deus, indiferente se você tem uma boa voz ou se você tem uma voz ruim, uma voz agradável ou uma voz não agradável, isso não importa. O que importa é que cantar ao Senhor traz glória ao nome do Senhor. Amém? Você crê nisso? Então, o salmista muitas vezes vai afirmar a respeito de cantar ao Senhor e convida a cada um de nós para uma reflexão. Por quê? Tem um dito que as pessoas dizem aí,
e que um certo cantor evangélico até citou isso como se fosse bíblico, mas não é, que diz que quem canta, seus males espanta. Mas, irmãos, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Mas a verdade é que quando nós cantamos, nós sabemos algo muito mais profundo, a libertação. Amém? Quando você canta, a libertação. Quando você fecha os seus lábios, você cerra os seus lábios, você evita, você se aprisiona, e quando você canta, você alcança a libertação. Algumas pessoas acham que isso é bobagem. Irmãos, sabe por que eu não acho que isso é bobagem? Sabe por que eu não creio que isso seja bobagem? Sabe por que eu não subestimo ou não deprecio o valor disso? Sabe por quê? Porque Deus tem me confiado esses dois ministérios. O ministério da palavra e o ministério de cantar. E o ministério da palavra e o ministério de cantar, eu encaro eles como um jogador de futebol que é capaz de chutar com as duas pernas. Talvez aqueles que não saibam de futebol, assim como eu, mas isso eu sei pelo menos, não entendam a importância de se chutar com as duas pernas. Quando um jogador é capaz de chutar bem com as duas pernas, quer dizer que não importa por que lado a bola venha, ele é capaz de se sair bem de um lado para o outro. Então eu creio que a união da palavra com a união do cantar ao Senhor, do louvar ao Senhor através do canto, através do instrumento, através da música, é sim uma capacidade que vem somar e vem completar esse ministério de fazer tocar a palavra nas pessoas. Alguém já disse, usou essa comparação uma vez, e quando nós pregamos, nós estamos dando um comprimido para um doente. E quando nós cantamos, nós estamos injetando uma injeção, nós estamos dando uma injeção no doente. A música faz com que a palavra entre mais rápido na nossa, vamos dizer assim, corrente sanguínea espiritual. Então, a primeira razão que nós temos para cantar, além de termos sido feitos para isso, nós cantamos porque é agradável a Deus. Amém? Você canta porque é agradável a Deus. A sua voz pode não ser agradável ao seu irmão, pode não ser agradável ao seu vizinho, pode não ser agradável nem a você mesmo. Mas isso é agradável a Deus. Deus gosta quando você louva a Ele cantando. Deus gosta. Então, se de hoje para amanhã alguém falar assim, pô, mas tu é muito desafinado, hein? Você fala assim, olha, meu Deus gosta. E é isso que importa. O meu Deus gosta. Sabe, irmãos, para mim, talvez alguém fosse falar assim, mas o senhor está falando isso, mas então qualquer pessoa pode entrar no Ministério de Louvor e cantar? Talvez não. Porque o ministério que você tem que entrar se você tem um chamado específico para isso. E o Ministério de Louvor é um ministério que tem um chamado específico, assim como o ministério pastoral. Muitas pessoas pregam, mas nem todas são pastores. Não é verdade? E muitas pessoas podem cantar, mas nem todas podem fazer parte do ministério pastoral. Por quê? Do ministério de louvor. Por quê? Porque não tem um chamado específico. Porque o ministério de louvor é um ministério de música. Então, se você não consegue se enxergar como um músico, não tem como você fazer parte. Você tem que ser músico. Ah, mas eu só canto. O seu instrumento é a voz. Então, tem duas coisas. Uma é exercer um ministério específico de música e a outra é cantar ao Senhor. São totalmente diferentes. Cantar ao Senhor é um mandamento para todos. Um ministério específico é outra coisa, é um chamado. Amém? Então, olha só. Cantamos porque é agradável a Deus. Salmo 135, versículo 3. Salmo 135, versículo 3. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom.
Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Glória a Deus. Sabemos que Deus se agrada do louvor do seu povo. Quando nós nos reunimos, quando nós nos juntamos e louvamos ao Senhor, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio do teu louvor. Quando você louva ao Senhor, quando você canta ao Senhor, Deus está no meio. Amém? Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso, saber que você pode atrair a presença de Deus. Quando você começa a louvar, você pode atrair Deus para perto de você. Isso é maravilhoso. Se de repente alguém chega desesperado na sua casa, alguém está com um problema muito sério, e você chama aquela pessoa, vamos orar, e você começa a orar, e você começa a cantar um louvor. Irmãos, é maravilhoso, eu já testemunhei isso diversas e diversas vezes, como a atmosfera muda. Porque Deus chega e Deus entra. Então não despreze isso, não pense que isso é algo menor, algo que não pode ser, não. Todas as vezes que você cantar, você vai ver Deus se manifestando, Deus agindo. Quando você estiver na tribulação, cante, aprenda a cantar, assim como Paulo e Silas. Eu não sei se Paulo tinha uma boa voz, eu não sei se Paulo era formado em música, provavelmente não. Eu não sei se Silas era um guitarrista ou um tecladista, provavelmente não. Mas a verdade é que eles na prisão começaram a cantar. Eles começaram a cantar. Sabe por quê? Porque os apóstolos sabiam o poder que tinha o canto, mesmo desafinado, de alguém que crê. E na hora da dificuldade, na hora do pior aperto, eles começaram a cantar. E o que aconteceu naquela prisão? Houve libertação. É isso que acontece quando nós cantamos. Quando nós cantamos, há libertação. Glória a Deus. Outra razão para nós louvarmos a Deus, cantarmos ao Senhor, é porque o louvor, a palavra diz que ele é decoroso. A Bíblia usa esse termo. Salmo 147, versículo 1. A Bíblia usa esse termo. O louvor é decoroso. Vamos ver o que isso significa. Salmo 147, versículo 1. Diz assim: louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. Nesse contexto, irmãos, a palavra decoroso quer dizer algo digno e honrado. O louvor é digno e é honrado. Aquilo que cantamos ao Senhor não possui nada a ser censurado, pois é totalmente digno e honrado. Hoje em dia as pessoas parecem que perderam totalmente o pudor. Eu lembro de uma época, e era muito bom isso, quando na rua as pessoas não falavam um palavrão na frente de uma mulher ou de uma criança. Os homens evitavam isso, eles até falavam palavrão entre si, mas evitavam fazer isso na frente de uma pessoa idosa. Isso era assim. Hoje em dia, você vê espaço no carro com uma altura terrível, falando as piores coisas que nós nem imaginamos, coisas que nós nunca passou pela nossa cabeça, eles estão passando, cantando em alto e bom som. E às vezes, irmãos, a gente tem surpresas, porque às vezes a gente pensa assim, deve ser um jovenzinho, alguém aí responsável, e muitas vezes não, é uma pessoa já de idade, até cabeça branca fazendo esse tipo de coisa. E a gente fica perguntando, onde é que isso vai parar? Mas a Bíblia diz que aquilo que nós cantamos ao Senhor não tem nada de ser reprovado, nada de ser censurado, nada de ser condenado. Algumas pessoas me perguntam a respeito de música secular. Por mais bonita que a letra seja, a verdade é que ela não traz glória nenhuma ao nome de Deus. Por mais inocente que a letra possa parecer, a verdade é que ela não está trazendo glória nenhuma ao nome de Deus. Alguém perguntou assim, mas é pecado ouvir? Olha, ouvir não é pecado porque a gente ouve de tudo, né? A gente não tem como fechar o ouvido e impedir que as coisas te ouçam. Agora, não te edifica em nada.
E eu, particularmente, escolhi ouvir coisas que me edifiquem. É muito simples. Se eu quero algo que me edifique, eu vou ouvir algo que cante a palavra. Tu és meu refúgio, minha força, meu libertador. Eu vou ouvir isso, eu quero ouvir isso. Eu quero ouvir isso. Eu não quero ouvir, ela me deixou, fiquei na fossa, fiquei mal, quis me matar. Eu não quero ouvir um troço dele, eu não quero ouvir. Agora, se você quer ouvir isso, é estranho, porque a Bíblia mesmo diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ou seja, eu quero ser lembrado disso, eu quero me encher disso, eu quero me encher da palavra. Então eu quero cantar a palavra, eu quero ouvir a palavra, eu quero que isso opere em mim tudo o que é necessário. Então, o louvor que nós cantamos a Deus não tem nada para ser reprovado. Não tem nada. Outra razão, e nós já falamos um pouco aqui, é que o louvor, o canto que nós trazemos a Deus, ele liberta, verdadeiramente. 2 Samuel 22:4. Segundo livro de Samuel 22:4. Diz assim: o Senhor é digno de louvor. Invocarei e de meus inimigos ficarei livre. Louvor é uma arma perfeita aos ataques do inimigo. Na noite anterior, de eu vir para Teresópolis, eu dormia na casa da minha sogra e eu tive um sonho. Já contei essa história aqui. E Satanás me fez oposição assim, frente a frente. E foi uma noite muito difícil. Num calor de mais de 30 graus de madrugada, eu sentia a sala gelada, como se tivesse um ar-condicionado ligado muito forte. E ali eu comecei a orar e repreender aquela luta espiritual. E o Espírito trouxe ao meu coração: começa a cantar, louva o meu nome. Irmãos, foi impressionante que quando eu comecei a cantar e exaltar o nome do Senhor, aquela presença maligna foi se desfazendo, Deus foi trazendo paz ao meu coração. Quantas vezes, se você estiver passando um período terrível de tribulação, de algo muito forte, comece a cantar. Cante. Alguém vai pensar até que você está maluco. E fulano está maluco. Olha lá, já perdeu o juízo, está cantando à toa. Mas você sabe exatamente por que você está cantando. Você sabe a quem você está exaltando. Você sabe a quem você está louvando. Irmãos, o louvor é a arma perfeita para nós enfrentarmos os levantes de Satanás. Os gigantes, as muralhas que se levantam na nossa vida. Comecemos a louvar o Senhor, a cantar ao Senhor. Ainda a palavra diz, no Salmo 33, versículo 1, que o louvor convém aos santos, convém aos justos. Salmo 33, versículo 1, diz assim: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Paulo fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E aqui a Bíblia diz uma coisa que nos convém: é louvar ao Senhor, é cantar ao Senhor. Faz parte da nossa estrutura, faz parte do nosso chamado, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso amor ao Senhor, é cantar ao Senhor. Não despreze isso, querido. Sabe, existem pessoas que passam sofrendo situações anos e anos e desconhecem o poder de cantar ao Senhor. Cantar mesmo, abrir a sua boca e cantar. Sabe, cantar é uma coisa que para algumas pessoas é muito difícil. É muito difícil. Porque se acham incapazes de cantar ou desagradáveis quando cantam. Deixa eu falar uma coisa que eu digo e eu penso dessa forma.
Sabe, sobre cantar, existem muitas pessoas que teriam um talento muito grande para cantar, mas nunca ousaram cantar. Se você nasce numa família que tem alguém que é musical e que estimula isso, e desde criança você começa cantando, mesmo que você não tenha uma grande voz, você vai cantar. Mas pode ser que você tenha uma grande voz e você cante. Mas deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, existem águias que são criadas por galinhas. Vou explicar. Se uma águia é criada por uma galinha, ela nunca vai voar. Sabe por quê? Porque as galinhas chocam os seus ovos. E quando os seus ovos eclodem e os pintinhos vão saindo, eles simplesmente andam atrás da sua mãe, vão ciscar no terreiro, só vão fazer isso. Uma águia, quando é criada por uma águia, depois que sai do ovo, e ela se alimenta e ganha a plumagem, sabe o que acontece? A águia mãe pega o filhote e joga ele do ninho. E ele vai ter que voar. O método funciona. Se não funcionasse, nós não teríamos mais águias. Mas o método funciona. E a águia é lançada do ninho e voa e vai voar. No início é meio esquisito. No início parece que ela vai cair lá no chão. Mas ela pega o jeito e vai. Sabe, às vezes, nós nascemos numa família que nunca nos estimulou, nunca nos empurrou do ninho. Por isso nós não cantamos. Por isso nós não desenvolvemos nenhum talento para a música, porque nós simplesmente não tivemos o estímulo. Mas isso não importa. Se você teve isso ou se você não teve isso. O que importa é que Deus espera de você, seja você quem for, seja qual for a sua capacidade, que você seja capaz de cantar ao Senhor, mesmo nas situações mais extremas, assim como Paulo e Silas, assim como tantos homens e mulheres passando por perseguições e problemas terríveis, você seja capaz de louvar, de engrandecer ao Senhor. Para nós encerrarmos, o Salmo 71, versículo 8. Salmo 71, versículo 8. Amém? Salmo 71, versículo 8 diz assim: encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia. Glória a Deus. Os salmistas, irmãos, eles sabiam exatamente o que eles estavam falando. Todo dia. Isso é uma coisa que eu tenho que praticar. Sabe por quê? Porque nós muitas vezes somos craques, somos feras em reclamar. Já viu como é muito mais fácil a gente apontar os erros do que a elogiar alguém ou agradecer alguém? Quando a gente agradece, parece que tem alguma coisa errada dentro da gente, fica meio sem graça de falar, obrigado. Agradecer é sempre constrangedor, já reparou isso? Mas quando a gente tem que falar mal de alguém, a gente não tem constrangimento nenhum. E a verdade é que quando a gente louva ao Senhor, a gente sente esse constrangimento. Quantas vezes, irmãos, eu fico vendo, a gente observa na igreja, tem gente que fica constrangido de levantar a mão, tem gente que fica constrangido de fechar o olho, tem gente que fica constrangido de dar aleluia, ele dá um aleluia e olha assim para ver se alguém olhou para ele, se ele deu aleluia. A gente fica constrangido, quando não deveria ter constrangimento nenhum disso. E aí, às vezes, a gente vê alguma reportagem que mostra o pessoal nos bares, nas baladas, fazendo as coisas mais absurdas do mundo. E não tem ninguém constrangido. O repórter chega lá, eles fazem a pior coisa do mundo, estão lá na televisão, em rede nacional, e não estão constrangidos. E a gente, para louvar o Senhor, a gente fica todo constrangido, todo travado. O que vão pensar de mim? Davi é um bom exemplo.
Davi era rei. Como rei, ele deveria obedecer um protocolo. E ele disse: para o meu Deus não tem protocolo. Para o meu Deus o protocolo é eu cantar, é eu dançar, é eu fazer tudo para exaltar Ele, porque não importa o protocolo. A mulher dele condenou ele, falou assim: como é que pode o rei fazer um negócio desse? O rei pulando como um qualquer. Irmãos, Davi entendia muito bem o que era louvar a Deus. E às vezes nós somos impedidos, mas por que isso? Por que isso? Por que Deus dá essa ordem, cantai? Deus sabe que quando nós cantamos, algo acontece na nossa alma. Há uma libertação primeiro na nossa alma quando nós cantamos. Nós precisamos disso. Deus precisa ser louvado? Não, Ele é Deus, independente do meu louvor, independente do meu canto, independente de qualquer coisa que eu faça. Ele é Deus, Ele não precisa, mas eu preciso louvá-lo. Eu preciso abrir a minha boca e falar para Ele que eu amo, que eu louvo, que eu adoro. Eu preciso fazer isso. Porque se eu não faço isso, a minha alma adoece. Eu preciso declarar isso. Isso é libertador para nós. Isso é renovador. Quando nós fazemos isso, sentimos renovados. Algumas pessoas já falaram assim: esse negócio de ficar cantando muito no culto e pulando, isso é uma catarse. Ou seja, um processo de extravasar a alma e simplesmente... E qual é o problema nisso? E qual é o problema nisso? Tem pessoas que fazem isso nos bailes, nas farras, nas noitadas. Nós extravasamos a nossa alma na presença do Senhor. É melhor extravasar minha alma na presença do Senhor do que ficar chorando no travesseiro ou debaixo do chuveiro, porque eu preciso me derramar na presença dEle. Não tem aquela música? Me derramar. Não tem? É isso que eu preciso fazer. Preciso me derramar na presença dEle. Preciso dizer que eu amo, eu preciso me derramar na presença dEle. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que abrir a minha boca. Amém? Glória a Deus. Quero te convidar a se colocar de pé. Seja qual for a situação que você esteja passando, em qualquer situação, cante ao Senhor. Não se importe com aqueles que dizem assim: você não canta bem, sua voz é chata, sua voz é enjoada. Não se importe com isso. Você não está concorrendo ao Grammy, você não está concorrendo a nenhum prêmio. Você está louvando o seu Deus. Então é isso que importa. Então, quando você estiver na situação mais difícil, louve ao Senhor. Exalte ao Senhor. Eu queria que o Ministério de Louvor viesse aqui para cima. E nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos, Pai, te exaltamos. Porque, Senhor, a Tua palavra nos ensina, nos traz isso como mandamento. Cantar ao Senhor um cântico novo. Cantar ao Senhor porque é agradável ao Senhor. Cantar ao Senhor porque é decoroso. Cantar ao Senhor porque isso nos liberta, isso traz libertação. Meu Pai, nessa manhã, quantos de nós precisam, Senhor, entender isso? Quantas vezes nós estamos passando por situações, nós corremos para um, falamos uma coisa, corremos para outro, falamos outra, nos afligimos, e quando o Senhor fala assim: fica parado, meu filho, fica parado, minha filha, e louve o meu nome, cante o meu nome, você vai ver o livramento, você vai ver a bênção que eu vou trazer na sua vida, você vai ver como eu vou transformar a situação. Aprenda a louvar em meio à tormenta. E você vai ver como eu vou honrar a tua fé. Senhor, nessa manhã, para todos aqueles, ó Deus, que porventura estejam, Senhor, se sentindo cansados, desanimados ou enfraquecidos, que o Senhor venha trazer nos seus lábios um novo cântico, o hino de louvor ao Senhor. Pai, para que o teu nome seja engrandecido e para que Satanás seja envergonhado, Pai, receba, Deus, a honra. Receba, Pai, a glória, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, vamos louvar o Senhor, vamos louvar ao Senhor. Sim, Senhor, nós adoramos o Teu nome, Deus, em todo tempo. Querido, esse é tempo de nós adorarmos, de nós bendizermos, de nós levantarmos não só as nossas mãos, mas o nosso coração e dizermos para Ele: sim, Senhor, Tu estás sempre em minha vida, cuidando de mim. O Senhor está cuidando de mim, está cuidando de você, está cuidando dos detalhes da minha e da sua vida. Aleluia, Senhor. Estás para sempre em minha vida, cuidando. Sim. Ô pessoal, me dá uma colinha aí, por favor. Não lembro a letra. Espero em Ti, um hino de amor, a fidelidade a mim. Estarei para sempre em Teus braços de amor. Sim, Senhor. Obrigado, Jesus. Seguro estou. Obrigado, Senhor, pela segurança que temos em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós estamos guardados, protegidos em Ti. Oh, Jesus. Estás para sempre em minha vida, cuidando em todo tempo, cobrindo-me com Tua mão, guiando-me com Tua palavra, e eu olho para Ti. Espero em Ti, cantarei ao Senhor um hino de amor por Tua fidelidade a mim. Estarei para sempre em Teus braços de amor, de onde não sairei. Cantarei ao Senhor estarei para sempre em Teus braços de amor, de onde não sairei, seguro estou, seguro estou em Ti. Eu estou seguro em Ti. Mil glórias ao Teu nome, mil glórias ao Teu nome, mil glórias ao nome de Jesus.